Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas estruturas que eu montei com vocês aqui no YouTube, né, para fins didáticos, utilizando o Eagle System, que é a ferramenta que eu utilizo agora para fazer a gestão das opções da minha carteira, e vou mostrar para vocês como essas estruturas performaram ao longo do tempo, inclusive uma slide com put que a gente montou, que saiu de R$10 para R$970, então foi uma operação muitíssimo bem sucedida, acertamos na veia com essa. No vídeo de hoje eu vou mostrar 3 estruturas no total. Então no vídeo de hoje você vai ter uma breve aulinha sobre essas 3 estruturas, vai ver como a gente montou e o que aconteceu nesse caminho, e vamos ver também como acompanhar os resultados dessas estruturas aqui através do Eagle System. Então o vídeo de hoje está bem interessante, deixa um like aqui por favor, né, que esse vídeo chega de graça para você, e acompanha aqui, compartilha com seus amigos também para ajudar o canal a crescer e os seus amigos a ter boas informações sobre opções. Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui para minha tela para a gente dar uma olhada no Eagle System e quais foram essas estruturas, né? Se você olhar aqui na minha tela, eu estou nessa parte de histórico de operações de estruturas, tá? O Eagle System é separado em 2 partes, né? Tem a parte de operações de renda aqui, que você consegue ver as operações, e tem a parte de estruturas, né? Porque estruturas nem sempre são operações de renda. Geralmente a gente faz, quando a gente tem alguma opinião sobre para onde o ativo vai, etc., a gente acaba montando uma estrutura para ser um pouquinho mais eficiente. Tem outras formas de montar estruturas também, eu estou sendo bem genérico aqui para tentar abarcar esse tema, mas o importante aqui é ter uma separação importante entre as operações básicas de renda, que são as operações que você aprende lá na comunidade Pinga Pinga, por exemplo, que é o meu curso de opções, e as estruturas, né, que são operações que envolvem mais pernas e que muitas vezes dependem de alguma movimentação específica daquele ativo que você está olhando. Então, aqui no Eagle System, a gente vai na parte de estruturas histórico, né, e você vai abrir essa abinha aqui que eu estou agora. Então, nessa aba histórico, ele vai te dá aqui todo o histórico, né, uma tabelona com o histórico das estruturas que você montou. Você consegue ver, né, abrindo cada uma aqui, quebrando, ó, perna a perna, o que você montou, quais eram os strikes, o preço no dia que você montou, o preço atual e tudo isso. E o resultado perna a perna aqui também, como vocês estão vendo nesse exemplo. Tá? Então fica muito fácil de ver, né, as estruturas, olha só, o slide com put, né? Então na montagem, quanto que foi, qual que é a posição atual, qual que é o resultado e tudo. Fica muito fácil de ver o que aconteceu em cada uma das estruturas. Mas recentemente, e eu vou utilizar essa ferramenta agora para explicar para vocês o que aconteceu com todas essas estruturas, a gente implementou desse íconezinho aqui, os gráficos, tá? A gente consegue ver os gráficos de payoff e os gráficos de resultado diário e, além disso, o gráfico do ativo lá no TradingView. Beleza? Então vou mostrar isso aqui para vocês e a gente vai estudar essas estruturas de acordo com esses gráficos para a gente ver na prática o que aconteceu com essas estruturas e como elas devem se comportar naturalmente. Então vamos começar com a Equity Butterfly. Tá? A Equity Butterfly é uma estrutura no qual você compra a ação, você faz uma venda coberta com aquela ação e você pega esse dinheiro que você recebeu na venda coberta e arrisca esse dinheiro em travas de baixa com call. Então fica uma venda coberta e várias travas de baixa com call. Tá? A ideia dessa estrutura é você receber bastante prêmio ali no início da operação, baixar rapidamente o preço médio ali da sua posição, e aí se a ação explodir, subir muito, você sai no 0 a 0, então não tem risco relevante para cima. Se a ação cair muito, você fica com a ação desvalorizada na carteira, né? Isso dá um resultado negativo, mas pelo menos você recebeu um montão de prêmio nessa Equity Butterfly e trouxe o seu preço médio para baixo, e agora vai segurar essa ação aí, se você acredita que ela é uma boa ação, que vai se recuperar, vai segurar essa ação dali em diante, beleza? Vamos abrir o gráfico para a gente dar uma olhada nisso? Primeiro o gráfico de payoff. O gráfico de payoff é um gráfico muito conhecido por vocês, né? É aquele resultado daquela operação, dependendo do preço da ação. Então aqui no eixo Y a gente tem o preço da ação, no eixo Y a gente tem o resultado da operação e no eixo X o preço da ação, beleza? Quando a gente montou, esse aqui é um gráfico típico, né, da Equity Butterfly. Quando a gente montou, o preço inicial da Petrobras estava aqui, ó, R$31,46. Então você consegue ver exatamente aonde estava, né, o preço da ação. E se a ação ficasse paradinha ali, você ia ter um resultado ali de quase R$2.000 fazendo essa estrutura, tá bom? Não foi o que aconteceu, né? A ação caiu bastante aqui. Então o preço de hoje da Petrobras é R$29,68. A gente vai ver que essa estrutura venceu no dia 15, né? No dia 15, o preço dela ali foi por volta de R$30, tá? 30,01, 30,02, alguma coisa aqui, que é muito próximo aqui do nosso break-even, né? Então, essa estrutura teria dado um pequeno lucro ali
fechando aqui no dia 30 mais ou menos, tá bom? Nos R$30 mais ou menos, beleza? Então esse gráfico já é interessante porque mostra o universo de possibilidades da estrutura e mostra também o que aconteceu com a ação. Você sabe que ela começou aqui e ela caiu, ela andou aqui para a esquerda, tá? Então você sabe mais ou menos onde ela deveria ter dado esse resultado. Então vamos abrir o outro gráfico para vocês verem, que é o resultado diário, tá? Você pode olhar ele unificado num gráfico só assim, tá bom? Tem essa forma de olhar. E você pode olhar em gráficos separados, que é como eu prefiro olhar, né? Porque aí você tem dois gráficos diferentes, com eixos diferentes, tá? Esse primeiro gráfico mostra o preço do ativo e os strikes. Olha só que interessante, né? Na Equity Butterfly nós temos dois strikes. Um strike vendido aqui, que é da call do 32,48, um strike comprado aqui em cima no 34,48, beleza? E aí nos primeiros dias, né, depois que a gente implementou essa visualização, a ação estava aqui nesse período ótimo aqui, né, em que a gente fica próximo do strike vendido, mas abaixo dele. Esse é o melhor cenário para essa estrutura, tá bom? Então a gente vem andando aqui, né, bem próximo ali do lucro máximo da estrutura e a ação ali por volta de 32,50 mais ou menos. Quando a gente olha o resultado da estrutura aqui embaixo, nos mesmos dias, olha que delícia aqui, ó, já estava com R$1.000 de resultado basicamente, 1.400, 1.470, 1.400, então enquanto a ação está aqui, ó, nesse movimento próximo da call vendida, mas sem subir muito, a gente está próximo do nosso lucro máximo ali. Tá? Se essa situação continuasse até o dia 15, que foi o dia do vencimento, a gente provavelmente teria ali o lucro máximo daquela estrutura. Depois aqui teve um dia que ela passou um pouquinho acima aqui da call, já deu para ver que o resultado deu uma pequena caidinha, porque essa call vendida tá entrando no dinheiro, então isso é esperado. E aí Petrobras deu uma bela queda aqui, né? Do dia 7 pro dia 8, caiu bastante, né? Ela estava em 32,50 e veio aqui para 30,50, ou seja, caiu aproximadamente R$2. Nesse movimento aqui de passar para cima do strike e depois cair, a gente teve uma queda de lucro, né? Então veio para 1.200 quando passou para cima do strike e na queda já veio para 850, ou seja, teve uma queda bem brusca ali do resultado, né? A gente saiu de 1.400 lá na máxima para 850, então uma queda relevante no resultado. Nesse gráfico tá aparecendo pouco porque eu deixei passar do vencimento e a estrutura continuar, então ele acabou vindo aqui para baixo, né? Mas a escala do gráfico não ficou boa por causa disso, né? Se eu tivesse fechado ele aqui no dia 15, que foi o dia do vencimento, a gente teria uma visualização melhor. Mas então a ação caiu e ficou aqui embaixo, né? Para mim o ideal é que ela fique perto dessa linha roxa aqui, o tempo inteiro, principalmente perto do vencimento, tá? Mas aqui abaixo, se ela não cair demais, a gente ainda tá na zona de lucro. Vocês viram lá o gráfico anterior que eu mostrei aqui para vocês, né? Então até ali uns 29,60, 29,70 a gente estaria no lucro com essa estrutura. Lembrando que ela venceu aqui no dia 15, ó. No dia 15, vocês estão vendo na tela, o preço de Petrobras era 30,24, ou seja, ela fechou numa zona de lucro, a gente vai ver isso, tá? Então aqui abaixo o lucro é menor, mas ainda tá lucrativo porque tá dentro daquela região do gráfico. E foi exatamente isso que a gente observou, ó. O lucro veio 850, 1.100, 1.200, 1.080, 650, porque a ação caiu mais aqui ainda, né? Ela tava aqui em 30,70, veio para 30,16, ó. Então o lucro caiu mais. E no dia do vencimento, que é o dia 15, fechou com resultado de 720. Esse aqui foi o resultado final da estrutura, tá? Tudo que vem no gráfico aqui à direita já não vale nada porque as opções venceram, foram a zero, então ele tá acompanhando aqui só o que a ação tá fazendo, né? Mas basicamente o fechamento dessa estrutura foi aqui, ó, R$720 de lucro, né? Dentro do esperado, né? Se a gente voltar ali e for pro nosso gráfico de payoff aqui, ó, que vocês estão vendo, 30,24, né? Fechou mais ou menos aqui, ó. Então R$720 é mais ou menos mesmo o resultado esperado que a gente teria, tá? Como a gente levou até o vencimento, a gente chegou a ter esse resultado esperado. Bom, então esse foi o Equity Butterfly. Provavelmente vai ser a explicação mais demorada, porque agora vocês já conhecem os gráficos, né? Vamos ver as duas outras estruturas que a gente fez. Então aqui a gente tem a slide com put, vamos ver o gráfico de payoff dela. A slide com put vocês conhecem, né? Você vende uma put e usa esse dinheiro para montar uma trava de baixa com puts, tá? Eu fiz uma explicação bem melhor dessa estrutura no vídeo em que eu montei elas com vocês aqui, mas você consegue visualizar isso no gráfico, né? Então eu vendi uma put aqui, ou seja, ele tem essa perna descendente aqui, porque eu estou vendido na put, e eu usei o dinheiro para montar travas de baixa com put. Então, se a ação subir, vira tudo pó, eu saio no 0 a 0. Se a ação ficar aqui entre a minha trava e a put vendida, eu tenho o lucro máximo, que nesse caso aqui é 1.100. E se a ação seguir caindo, eu tenho que assumir a ação. Então, se ela cair demais, eu vou acabar entrando em prejuízo, porque eu estou assumindo aquela ação na minha carteira e ela está lá desvalorizada. A gente viu que no dia do vencimento, essa estrutura vencia aqui no dia 15 de agosto também, a ação fechou ali em 30 e pouquinho, né? Então, se você olhar aqui, ó, a gente tá
na parte máxima do nosso lucro, né? Essa slide com put fechou no lucro máximo, a gente acertou em cheio a faixa em que a ação ia ficar até o dia do vencimento. Vamos dar uma olhada nos resultados diários, como que isso se refletiu lá? Então vou pegar aqui, slide com put, resultado diário. Olha só que interessante. Aqui é o que a ação fez ao longo do tempo, desde o dia 2, que foi quando a gente implementou essa funcionalidade. A ação estava aqui, ó, dentro... O que a gente quer com a slide com put, né? A gente quer que ela fique entre a linha roxa e a linha verde, né? É a nossa zona de lucro máximo, beleza? Porque aí a put que você vendeu vira pó e a sua trava de baixa com put dá exercício, né? Você tira o valor máximo dela, beleza? Então a gente quer que fique entre o roxo e o verde. Ela estava entre o verde e o laranja, que é uma zona em que você tá no lucro, mas nem tanto. E se ela passar para cima do laranja e vencer lá, né, for para exercício lá, você zera a estrutura, né, então você sai no 0 a 0, né, como você viu no gráfico anterior que eu mostrei aqui. Então a ação começou aqui dentro dessa região e já estava subindo aqui para cima, ó, da nossa put, fazendo com que todas as operações, todas as opções virassem pó, tá? Mas aí teve essa queda abrupta aqui, né, de Petro, nessa parte do gráfico aqui, né? Caiu abruptamente aqui, ó, e a estrutura voltou a ficar na zona máxima de lucro. E ela andou assim até o dia do vencimento, que é o dia 15 aqui, ó, que ela fechou em 30 e 24, exatamente na zona máxima de lucro. Vamos ver o que aconteceu com a estrutura aqui? Olha só que interessante, né? Enquanto ela estava nessa zona aqui, ela estava com um lucro pequeno, né? 270 aqui, 320. Aqui nesse ponto em que ela, né, as puts iam todas virar pó, foi o menor ponto de lucro exatamente, que foi R$120. Se você tivesse fechado aqui, você fecharia com R$120 de lucro. Mas aí, ó, a ação caiu abruptamente e o resultado começou a subir, ó. 540 no dia 8, 780 no dia 11, e à medida que o tempo vai passando, vai só melhorando, porque ela tá na zona máxima de lucro. Então, 860, 970, e fechou aqui em 970 de lucro, o lucro máximo que essa estrutura poderia dar. Na verdade, o máximo é 1.100, né? Então, provavelmente, no dia do fechamento lá, ainda tinha alguma opção que valia 1 centavo, ou 2, ou 3, sei lá, e aí tá dando esse resultado de 970, se você desmontasse, né? Mas levando para exercício, seu resultado seria R$1.100. Então foi aqui que fechou. Depois todas as opções viraram pó, ele contabiliza como 0 aqui, porque eu não fechei a estrutura no Eagle System ainda. Bom, e finalmente vamos para a terceira estrutura, que é a Jade Lizard, né? Eu até botei Jade Lizard YouTube aqui no nome da estrutura. Vamos ver o gráfico de payoff para vocês verem. Olha só, gráfico típico de uma Jade Lizard, né? Tem esse rabão aqui do lagarto, que é onde você tem prejuízo, né? Por causa da put vendida. E na Jade Lizard a gente usa esse dinheiro da put para fazer travas de baixa com calls, tá? Então tem essa zona de lucro máximo aqui em cima, e caindo aqui para baixo você vai ver que você vai tendo prejuízo. Break-even aqui, ó, olha só, é mais ou menos em R$29,97, R$98, né? Ou seja, R$30 arredondando ali. A gente viu que a ação terminou em 30, alguma coisinha, né? Então a gente sairia aqui basicamente no 0 a 0. Pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas vai ser basicamente no 0 a 0. Vamos averiguar isso nos resultados diários? Se a gente for aqui no resultado diário, aqui é o que aconteceu com a ação, né? Eu já mostrei esse gráfico para vocês, Petrobras aqui. Ela veio, no caso aqui da Jade Lizard, né? A gente quer que a ação fique entre o roxinho e o verdinho aqui, né? Ou seja, entre a put e as minhas travas de baixa com call. Essa faixa era bem pequena, numa faixa de R$1, né? Então, bem difícil da ação ficar aqui no meio. No início, ela ficou aqui no meio, né? Nessa região aqui, ó, ela tava num ponto muito bom, né? Daria até para desmontar a estrutura se fosse o caso. Depois ela caiu e ficou abaixo da nossa put, né? A pior região que a gente pode estar ali na Jade Lizard, porque é a região em que a gente vai ter que assumir aquela ação, caso ela feche ali, tá bom? Ela venceu no dia 15 aqui, ó, com R$30,24 a Petrobras e abaixo da nossa put, então a gente teria que assumir essa ação no caso, ou desmontar a estrutura no lucro ou no prejuízo que ela tivesse, tá bom? Muito próximo do 0 a 0 nesse caso aqui, beleza? Olha só o que aconteceu, né, com a estrutura. Enquanto ela tava nessa região aqui de lucro máximo, ela foi bem, né? Tava ali dando 600 e poucos reais de lucro. Depois teve essa queda abrupta aqui, a gente veio para R$400 de lucro ainda tava bom para poder desmontar. Aqui ela deu uma melhorada no lucro, né? Provavelmente teve alguma queda de volatilidade, alguma coisa assim, as opções deram uma secada ainda, tá? O que não foi um movimento da ação, né? Deve ter sido alguma coisa relacionada às opções, provavelmente uma diminuição da volatilidade aqui, né? Nesse período. E à medida que ela se aproxima aqui do vencimento, ela vai se aproximando do resultado da curva de payoff. Aqui já tá só 170 no dia 14, ou seja, né? Provavelmente você não ia levar para exercício, você ia desmontar aqui no dia 14 e pegar R$170 de lucro ainda. Então provavelmente ainda ia sair no lucro aqui se você fechasse antes, né? E no dia 15 aqui, ó, ela deu R$65 de prejuízo se você fosse fechar no dia 15, tá? Depois zeraram todas as opções, aí o gráfico tá contando como 0 aqui, né?
Então ignore essa parte do gráfico, mas é basicamente isso, né? A estrutura esteve no lucro a maioria do tempo, se eu tivesse fechado antes, teria botado uma boa grana no bolso, mas aqui no finalzinho ela deu uma piorada porque estava numa zona ruim aqui do nosso gráfico de payoff. Eu vou fechar esse gráfico aqui e só para fins didáticos vou mostrar o último, que é esse gráfico do TradingView. Ele vai abrir um gráfico da Petrobras aqui no TradingView. Então basicamente aqui Petrobras, ó. Você consegue ver o que aconteceu com a ação e tudo mais. É apenas uma pequena integração para você ver o ativo subjacente também aqui como um gráfico, né? O que aconteceu hora a hora, dia a dia, poder manipular isso aqui melhor, igual você faz lá no TradingView. Se você quiser ter acesso aqui ao Eagle System, é muito baratinho, né? Nós estamos nas últimas vagas aí por R$19,90 por mês. Você vai conseguir ter o histórico, ter os gráficos, né? Registrar suas operações, ter esses dashboards aqui mostrando o que está acontecendo com a sua carteira, quais ações contribuíram mais, né, para o lucro. Enfim, ter o histórico, ter um buscador para poder fazer rolagens, tem várias ferramentas aqui, né? No Telegram, quando as suas posições se mexerem. Então tem bastante coisa, bastante ferramenta aqui pra gente dar uma olhada, né? E para vocês utilizarem aí e fazerem a gestão da carteira de vocês. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser bastante útil. Eu espero vocês lá do lado de dentro, vai ter um link na descrição, app.eagleeducação.com. Assine, aproveite que tá muito, muito, muito barato e com muitas funções boas e interessantes para vocês explorarem aqui. E antes de dar tchau para vocês aqui, duas coisas, né? Vão ter links na descrição. Um link vai te levar para minha comunidade Pinga Pinga, que é para você aprender a fazer as operações básicas de renda com opções, tá? Fazer o básico bem feito, feijão com arroz bem feito e extrair renda da sua carteira. O segundo vai ser o link aqui para o aplicativo que eu mostrei na tela para vocês. É extremamente barato, extremamente útil, então recomendo que vocês entrem lá. E tem um terceiro link também que vai te levar para o meu WhatsApp se você quiser conversar sobre consultoria de valores imobiliários, que é um serviço para quem tem mais de R$500 mil investidos e serve para a gente montar uma carteira de investimento juntos que tenha a ver com seus objetivos e com o seu perfil de risco, inclusive e principalmente no exterior, tá? Então são carteiras globais que a gente monta para clientes e eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse serviço. Se quiser conversar sobre isso, me manda um oi lá no WhatsApp que a gente conversa. O link tá aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse outro vídeo aqui, em que eu falo quanto você precisa ter e o que você precisa fazer para ter uma renda de R$5 mil através da venda de opções, tá? Eu traço alguns cenários aqui para vocês darem uma olhada. Vai estar aqui, basta clicar nesse vídeo para você ir lá, tá bom? Foi um grande prazer gravar isso aqui para vocês. Eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço.